tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Alexandre César Machado, especialista em liderança, com o objetivo de despertar pessoas para que sejam sempre líderes melhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento de liderança, para você líder, para você que deseja ser líder, que trabalha com gestão de pessoas e deseja desenvolver ainda mais as habilidades na arte de liderar. Aproveite ao máximo o nosso treinamento, que tem como tema principal o título Onde estão os líderes? Apareçam! E para começar esse treinamento, eu encontrei uma frase que se encaixou perfeitamente com o título de hoje. E ela diz mais ou menos assim: uma ovelha jamais será um leão. Uma ovelha jamais será um leão, mas um leão às vezes vai ter comportamento de ovelha. Então, será que você não é um líder com um líder leão, com comportamento de ovelha? Vivemos nos dias de hoje, cada vez mais, uma ausência clara de líderes. Líderes estes que estão escondidos de suas verdadeiras funções de liderar. Uns por medo, outros por falta de preparo, outros por falta de oportunidade até mesmo. Oportunidade. Por que oportunidade, Alexandre? Porque vemos cada vez mais pessoas normais, sem habilidades alguma de liderança, sendo colocadas na linha de frente de grandes organizações. Com isso, colocando a vida dessas empresas em xeque. Por que isso, Alexandre? Porque elas são indicadas por um amigo, ou são filha do seu João, primo da Dona Maria, cunhado do chefe, amiguinho do chefe, entre outras funções. Mas o que precisamos realmente é de líder no lugar de líder. De pessoas realmente qualificadas para estar nesse espaço. Eu costumo dizer que nós precisamos despertar você, líder, para que você busque o espaço que é seu. Eu tenho uma frase que eu sempre falo em minhas palestras, que diz mais ou menos assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos inocentes. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós líderes, temos que buscar o nosso espaço de liderança. Por quê, Alexandre? Principalmente para mostrar que nós somos capazes e qualificados de formar, desenvolver e principalmente conduzir nossas equipes aos melhores resultados. É por falta de qualidade profissional que muitos líderes, muitas empresas abrem e fecham suas portas todos os dias. E com brigas, frustrações constantes no ambiente de trabalho, equipes totalmente desmotivadas, fazem com que empresas maravilhosas do mercado desapareçam, deixando assim um rastro de pessoas, de milhares de pessoas desempregadas. E saber que tudo isso poderia ser resolvido com uma boa liderança. E você, o que está fazendo com a sua liderança? Está conduzindo essas empresas ao fracasso ou ao sucesso delas? Então, para nós brasileiros, para você que está assistindo, esse treinamento, eu pergunto para vocês mais ou menos assim: vocês estão sendo líderes leões com comportamentos de ovelha, ou vocês estão sendo líderes leões com comportamento de líderes leões? Então, para você não fazer parte dessa estatística negativa que leva milhões de empresas ao fracasso, deixando esse rastro de pessoas desempregadas e lideranças com insucesso, o nosso treinamento de hoje, ele vai te conduzir, ele vai resolver 3 grandes problemas de liderança. O primeiro deles que a gente vai tratar nesse workshop é como você transformar uma equipe sem produtividade, uma equipe sem resultados em uma equipe totalmente produtiva. O segundo problema que a gente vai trabalhar nesse workshop é como motivar uma equipe quando esta equipe não existe metas para serem batidas, onde a rotina já tomou conta dessa equipe e não tem como fazer ela se motivar através de metas. Como resolver o problema de motivação dessa equipe? Será que tem como? Com certeza, e a gente irá mostrar nesse workshop. O terceiro problema que nós iremos responder hoje e solucionar, ajudar vocês a solucionar, dando dicas muito importantes para vocês aplicar no dia a dia da sua empresa, será como lidar com pessoas difíceis em ambiente de trabalho, com o objetivo de conduzi-las, uni-las em direção ao mesmo propósito, em direção ao propósito e às metas da sua empresa. Então, mas antes de nós falar sobre todos esses 3 tipos de problemas mais enfrentados nas mais variadas equipes de trabalho, a gente precisa falar um pouquinho
de liderança, para você entender, se familiarizar com o assunto. Não adianta nada eu chegar aqui, bombardear as dicas e você ir lá tentar aplicar sem você entender o conceito, a essência, as etapas que são necessárias para formar um líder. Então, eu costumo utilizar 3 conceitos de liderança para formar um único conceito. Olha isso, existem inúmeros de conceitos de liderança por aí e que você pode digitar na internet e vai encontrar muitos e muitos conceitos que vai deixar você um tanto ansioso e preocupado, porque você não vai conseguir entender muito bem essa tal de liderança somente pelos conceitos que estão por aí. Quais são os 3 conceitos que eu utilizo para formar esse conceito principal na sua mente? O primeiro conceito que eu utilizo de liderança é: liderar é descobrir o seu dom dentro do seu propósito e usar o seu dom dentro do seu propósito para servir as pessoas. O segundo conceito é: liderança é a arte de criar relacionamentos. O terceiro conceito utilizado para formar o nosso conceito, que eu já vou passar, é a capacidade de exercer influência. Um líder tem capacidade de exercer influência sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então vamos lá. O primeiro conceito, ele leva você a uma clareza, a uma direção. Você ganha um conceito e ganha uma visão da onde você tem que ir. Como isso, Alexandre? Você descobre o seu dom dentro do seu propósito, usando o seu dom dentro do seu propósito para servir as pessoas. Liderança. Você tem clareza do que você quer. Mas para você poder servir essas pessoas, você vai precisar o quê? A arte de criar relacionamentos. É o segundo conceito. Então damos uma continuidade. Você descobre a sua clareza, descobre para que você nasceu, cria esses relacionamentos para você servir da melhor maneira essas pessoas, e por consequência de tudo isso, entramos no terceiro conceito, fechando o nosso conceito, que é a capacidade de exercer influência. Então, somente a partir da criação de bons e ótimos relacionamentos que você vai conseguir criar a influência sobre um grupo ou sobre uma pessoa que seja, você vai estar exercendo a influência. Mas por que isso, Alexandre? Porque você conseguiu desenvolver um conceito de relacionamento que foi bom para ele e para você. E nisso gerou a empatia, que chegamos à capacidade que você desenvolveu de exercer influência. Então vamos lá, só recapitulando. Liderança é descobrir o seu dom dentro do seu propósito, usar o seu dom dentro do seu propósito para servir as pessoas. Como assim servir as pessoas? Gerando relacionamentos bons, você consegue um relacionamento onde você vai servir elas da melhor maneira. Tu vai saber como ela quer ser servida, onde ela precisa ser ajudada, contribuída, desenvolvida, e com isso você exerce a influência sobre essa equipe de trabalho. Beleza até aí? Mas Alexandre, o que acontece quando falta a clareza? O que acontece quando falta essa clareza ou as habilidades necessárias para a liderança e você não tem essas habilidades? Quando você não tem essas habilidades, ou muito menos não tem clareza de tudo isso, você começa a não ver resultados. Isso mesmo, você não consegue ver resultados. Você começa a desenvolver ações em que não somam mais, desacreditando a sua equipe, de você mesmo, e as pessoas passam a desacreditar até delas mesmo. Então você vai começar a desenvolver síndrome do pânico, ansiedade, crise existencial, vai pensar que não se encaixa no mundo. Tudo isso por quê? Porque você está num cargo que você não está preparado, você não teve a visão que você seria um líder, e você também não foi preparado para estar ali e não buscou essa preparação. O que você está fazendo hoje aqui, assistindo essas videoaulas, é se preparando, adquirindo habilidade ou treinando essas habilidades para você desenvolver melhor a sua gestão de liderança dentro da equipe. Eu costumo falar que as pessoas estão cada vez mais travadas, elas não estão conseguindo se desenvolver enquanto líder, e a tecnologia, em vez de ajudar, tem atrapalhado muitos líderes. Como assim, Alexandre? Porque eu costumo dizer que estamos vivendo a era dos líderes WhatsApp. Ou seja, o líder abre de manhã o seu WhatsApp e digita lá: tamo junto, galera, valeu, galera, é isso, galera, vamos pra cima, galera. E aí, o liderado não conhece a sua equipe, não conhece o seu líder, não conhece de onde vem essa voz, essa escrita desse indivíduo que está ali te mandando essa mensagem, mas ele apenas segue aquela ordem. Mas líder WhatsApp, isso aí, líder WhatsApp, estamos entrando numa era em que a gente está sendo visto como máquina. As pessoas estão esquecendo que pessoas são pessoas, e com isso a gente não está conseguindo os resultados que a gente gostaria.
É por isso que a gente para um pouquinho, respira, desenvolve esse treinamento e diz, calma lá, tem algo errado aí, estamos tratando pessoas como máquinas, e aí o assunto fica sério. E o que precisamos fazer com isso? Precisamos parar, analisar, reconhecer que estamos fazendo errado, desenvolver as habilidades, depois nós temos que treinar essas habilidades e por último nós temos que ter comprometimento com as habilidades, com a questão a responsabilidade que nos foi dada. Responsabilidade é essa de liderar. Então você desenvolve as habilidades, você treina as habilidades para melhorar elas e aí por último você cria um comprometimento com a responsabilidade que lhe foi dada, a responsabilidade de liderar. Então, enquanto líder, a nossa maior prova de amor para nossos liderados é o nosso investimento nelas. É o nosso investimento de tempo no que elas são e no que elas serão futuramente. O nosso investimento de tempo em formar, em desenvolver, em aprimorar essas pessoas. O nosso investimento nelas é a nossa maior prova de amor para com nossos liderados. Eu costumo dizer que em vários treinamentos, provavelmente você já foi enquadrado em algum desses treinamentos de liderança, mas grande parte deles chamam você até lá e definem o seu estilo de liderança. Uns vão dizer, João, você é autocrático, Maria, você é muito burocrática. Não, Alexandre, você é um líder democrático. Sabe de uma coisa? Esquece tudo isso. O que realmente importa é se você é um líder que dá resultado. Se você proporciona resultado à sua equipe, você vai ser reconhecido como líder. Mesmo sendo democrático, autocrático, democrático, burocrático, paternal, eu não sei que tipo de líder que é. Isso é o que menos importa. O que importa é se você é um líder que dá resultados. E os desafios de um líder para encontrar esse resultado que ele tanto busca são inúmeros. Posso citar muitos aqui. Por exemplo, ele tem que criar engajamento, ele tem pressão por resultados, ele tem que lidar com pessoas difíceis, ele tem que equilibrar a sua empresa, em casa, na própria empresa, saber como que está se comportando o seu colaborador, o seu liderado, o que ele está enfrentando no ambiente de trabalho, o que ele está enfrentando em casa. Ele é um equilibrista. Mas de tudo isso, desses desafios, a gente sempre está buscando aquela fórmula que resolva tudo isso. E não existe uma fórmula para um líder, uma receita para um líder. Cada líder, cada empresa, cada pessoa vai ter que lidar com a sua própria dificuldade, com a sua própria realidade. Cada liderança, cada local, cada pessoa traz consigo os seus desafios particulares. Então não procure uma fórmula pronta que te dirá como alcançar os resultados. Essas fórmulas prontas, elas não existem. É a somatória de tudo que você aprende num curso como esse, nos meus vídeos, num treinamento, numa especialização, que vai fazer com que você analise melhor uma situação, digira o acontecimento e resolva da melhor maneira. Então não existe uma fórmula pronta, mas existem habilidades que você desenvolve, conhecimento que você adquire para resolver da melhor maneira tudo isso. E o primeiro tópico, entendendo que não existe uma fórmula, mas sim dicas para a gente colocar em prática e resolver essa situação e solucionar da melhor maneira, a gente entra agora para falar do primeiro problema que a gente vai resolver nesse workshop. Qual seria? É como transformar uma equipe sem resultados em uma equipe com resultados. Notem que eu falei no início que era importante a gente saber um pouquinho do conceito de liderança, as etapas que um líder passa, o porquê de ser um líder, o que ele se preocupa com o líder, porque entendendo tudo isso é que você vai conseguir aplicar da melhor maneira as dicas para resolver essa questão de produtividade da sua equipe, essa questão de tornar a sua equipe produtiva. A primeira grande questão para tornar uma equipe produtiva é você entender que cada pessoa ela gosta de ser reconhecida como única, ela não gosta de ser vista como mais uma. Então você vai ter que desenvolver, aprimorar habilidades enquanto líderes para tratar essa pessoa como uma só. Então, como transformar uma equipe sem resultados em uma equipe com resultados? Primeiramente, nós temos que entender que as pessoas não gostam de ser tratadas como mais uma. Elas gostam de ser reconhecidas como um ser único. Então, baseado nisso, você tem que conhecer cada integrante da sua equipe. Essa é a primeira dica. A segunda dica, você tem que entender o que ela mais gosta dentro da sua empresa. A terceira dica, nós entramos em ela saber e você saber o que ela não gosta dentro da organização. O que ela menos gosta, o que está incomodando ela. Porque você sabendo o que menos incomoda, o que menos ela gosta dentro de uma empresa,
Você vai falar com o segundo liderado, você vai ouvir ele também, vai ouvir tua equipe toda. Baseado em todo esse conhecimento adquirido, essa pesquisa levantada, daqui a pouco você solucionando um único item, uma única mudança na sua empresa, você acaba por resolver uma questão que estava atrapalhando os resultados da sua empresa, a fim de conduzi-los a grandes resultados. O terceiro item, a terceira dica que a gente dá nesse item de como transformar uma empresa sem resultados em uma empresa com resultados, é você analisar se o seu liderado se sente valorizado pela empresa. Será que o seu liderado se sente valorizado por você líder, por você gestor, pela companhia como um todo? Você está valorizando ele realmente? E você pode pensar que está valorizando ele, porque você vai pensar, não, eu pago o salário dele, eu faço isso, eu estou sempre em dia, eu estou sempre ali, vamos galera, motivando, mas não é isso que importa. Ele quer se sentir pertencente à empresa, que você valorize ele realmente como ser humano. Próxima dica é, você precisa criar uma rotina saudável para a sua equipe. E nessa rotina saudável é você mostrar que está preocupado em reunir os recursos suficientes para ela poder treinar, para ela poder se desenvolver, para ela poder fazer o melhor pela sua empresa. O seu liderado entende que está sendo valorizado? Ele percebe que você está se movimentando em prol de dar recursos necessários para eles? Pense nisso. Ensinar, essa é a próxima dica, presta atenção. Ensinar não é apenas saber, e sim é saber transmitir a mensagem. Ou seja, eu posso passar uma dica para um liderado, posso auxiliar ele aqui, posso passar uma meta, uma visão para ele, mas muitos liderados, uns são mais auditivos, outros são mais visuais, outros são mais tato, ou seja, aquele que é visual, você vai precisar mostrar a meta, a visão da empresa inscrito em material publicitário, em um cartaz. Eu não sei como você vai fazer para isso, mas você tem que mostrar de alguma forma aos olhos dele para ele ver aquele material. O segundo é o auditivo, onde você vai precisar falar inúmeras vezes, conversar com ele ouvir qual é a meta da empresa. E aquele que é tato, que precisa tocar no material, é aquele que você vai precisar dar uma folha, dar um material, dar uma pasta, dar um brinde, dar alguma coisa que ele possa olhar todo dia aquilo e saber, essa é a empresa, essa é a minha empresa, essa é a minha meta, essa é a minha visão. E esse é o prêmio que eu vou ganhar se a gente alcançar essa meta. Vocês conseguem me entender? Então, entender, saber transmitir a mensagem é outro item muito importante. Então, essa é a dica de como transformar uma equipe sem resultados em uma equipe totalmente motivada com resultados. Outro ponto muito importante que o líder precisa saber, que para a produtividade dele, para os resultados da equipe alcançar o ápice, ele precisa entender que familiaridade perde o respeito. Como assim, Alexandre? Se você se tornar muito próximo do seu líder, quase uma família praticamente, ele acaba caindo numa zona de conforto. É nesse momento que você tem que saber medir, mensurar o quão próximo você está do seu liderado. Uma amizade tem limite, negócios, amizades, negócios à parte. Já ouviu essa frase? Então, quando a gente fala disso, a gente entende, aprimorando essa característica, essa habilidade, que familiaridade causa perda de respeito. É isso mesmo. Se você ficar muito familiarizado com o teu liderado, vai chegar um momento que ele vai cair na zona de conforto. Ele vai dizer assim, ele vai pensar assim, eu sou amigo do chefe, então se eu não conseguir entregar esse trabalho amanhã, tudo bem, ele entende, ele é meu amigo. Tu me entende isso? Tu vai levar ele para dentro da sua casa, ele vai se sentir confortável, vai virar muito seu amigo. Tu vai pensar que tem um cara no lado direito teu a 1000, só que ele está virando familiar. E esse familiar vai muitas vezes atrapalhar, dependendo da meta, depende do tamanho dessa meta. Não vai que daqui a pouco ser um resultado tão arrojado, porque ele diz, não, eu sou muito amigo dele, eu estou muito chegado a ele. Então os resultados começam a despencar. Então você cuida muito disso. Familiaridade, sim, mas não em excesso. Pense nisso. Próxima dica, como transformar ainda uma equipe sem resultados em uma equipe com resultados, é celebre as vitórias da sua equipe. Eu sei que você já deve ter dito, não, isso eu já sei, mas você está fazendo? Tem várias dicas, inúmeras dicas que a gente ouve todos os dias e a gente sabe o que está preocupado muitas vezes? Em assistir um vídeo novo, uma aula nova, ler um livro novo, porque a gente está cansado de ver algumas dicas que se repetem. Mas em contrapartida, eu pergunto a vocês, essas dicas que se repetem, elas estão cansando os seus ouvidos porque você está aplicando ela? Ou você só está interessado em saber novas dicas e só isso? Você tem que aprender as dicas,
e aplicar essas dicas. Eu tenho certeza que você já ouviu em algum outro material, já leu em algum texto, alguém dizendo assim: celebre as suas vitórias. Então eu tô aqui para exemplificar, para frisar essa parte, para você entender de uma vez por todas. Você precisa dar um gás na sua equipe. Alcançou uma meta, para tudo e comemora com ela, abraça ela, mostra o quanto foi importante, bota essa meta numa parede, bota o prêmio que eles alcançaram, a conquista, toca o sino na sua empresa, bota um sino quando todo mundo alcança a meta, vai lá e toca o sino. Sei lá o que você pode fazer, apertar o botão e começar a tocar uma música dentro da empresa. Eles sabem que alcançou a meta. Cria um sinal, cria um gesto que a sua empresa reconheça que foi alcançada uma meta por alguém dentro da sua companhia. São inúmeras as dicas que você pode adquirir aqui e aplicar, e com certeza levar sua equipe a grandes resultados. Próxima dica ainda dentro desse primeiro problema é: você às vezes tem que parar tudo que a sua empresa está fazendo, reunir todos os seus integrantes e dizer assim: vamos resetar, vamos apertar no botão reiniciar e vamos fazer tudo novo. Vamos fazer tudo novamente de uma maneira muito melhor. A gente está errando aqui, e desse jeito a nossa empresa não vai atingir os nossos objetivos. Então chega uma hora em que você vai precisar analisar tudo isso e pensar: tá na hora de resetar. E é isso que você tem que ter coragem para fazer. Não misture a sua empresa com parentes. Como assim, Alexandre? Pois é, às vezes a qualidade da sua liderança está sendo colocada em xeque porque você vai lá e dá emprego pro Rodrigo, pro Joãozinho, pra Maria. Sabe por quê? Porque ele é aquele cunhado desempregado, ele é aquele amigo do seu amigo que está precisando de emprego, mas ele não está qualificado para tal função. E você, mesmo assim, sendo um líder qualificado, habilitado, está deixando a desejar, pensando em ajudar com certeza, mas está colocando ele numa situação, de uma tarefa, de uma responsabilidade que ele não possui habilidades para aquilo. Ele vai ter que desenvolver. Não tem problema em tu querer treinar uma pessoa, ajudar, investir nela. Só que em contrapartida disso, tem aquele teu colega, aquele teu liderado que está esperando mais de anos, muitas vezes, um tempo enorme, por você olhar para ele e dizer assim: João, você está promovido, porque agora eu vou botar você numa tarefa em que você é muito expert e a gente precisa aumentar a qualidade da nossa equipe. Se você fazer isso, você vai elevar o padrão da sua empresa. Mas a partir do momento que você contrata o Joãozinho porque é o teu cunhado que está lá precisando de emprego e coloca ele naquela função, além de estar colocando uma pessoa sem habilidade para tal função, você está frustrando os seus colegas de trabalho, os seus liderados. E é aí que começa a despencar a sua liderança. Então analise bem como você está reconhecendo a sua equipe. Às vezes você pode estar acertando em todas as dicas que eu passei até agora, mas se você falhar numa, você vai estar deixando a desejar. A liderança, lembre-se, é um equilíbrio e precisa estar em equilíbrio todas as suas habilidades. A próxima dica é: você precisa ser um líder persistente. Você quer transformar sua equipe sem resultados em uma equipe com resultados? Então você precisa ter persistência, atitude, determinação. O que é atitude? Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Então você precisa identificar o que leva você a agir. Você precisa ter disciplina para agir corretamente e atingir as metas da sua empresa. O que é disciplina? É você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer fazer. Então, para ser persistente, você precisa ter atitude e ser disciplinado. E aí a persistência acontece natural, porque você vai estar com um hábito novo, um hábito criado, disciplinado a fazer aquilo até dar certo. A próxima dica é: reveja todas as etapas da sua liderança. Faça uma auditoria na sua empresa. Você tem que analisar como o liderado está se sentindo, como está o departamento X, Y, H, eu não sei quantos departamentos tem na sua empresa, mas você precisa parar tudo, se não quiser resetar, reiniciar, como eu falei antes, e fazer uma auditoria do que precisa ser mudado. E a última dica da série Problemas a serem resolvidos, como transformar uma equipe desmotivada em uma equipe totalmente motivada com resultados, uma equipe que está sem resultados e uma equipe com resultados,
é você fazer uma autoanálise da sua liderança, de você como pessoa, de você como líder. Faça uma análise, pare tudo e analise o seguinte: há 5 anos atrás, como estava a minha liderança? Beleza. E agora? Passou-se 5 anos. Como eu estou como líder? Eu aprimorei as habilidades ou eu retrocedi? Eu aprimorei, eu desenvolvi novas técnicas, eu me desenvolvi como líder, como pessoa, eu me tornei um ser humano melhor? Porque eu costumo falar sempre em minhas palestras, antes de ser um líder melhor, você precisa ser um ser humano ótimo. Vamos agora então resolver o segundo problema dos mais variados tipos de problemas que a gente enumerou. Esse é o segundo problema mais enfrentado dentro das empresas diariamente, e que é qual? Como transformar uma equipe que está desmotivada quando esta não possui metas para serem alcançadas. Então, como fazer uma equipe que não tem metas para serem alcançadas a se motivar novamente? A primeira dica: crie metas. Nós temos que criar metas para essas pessoas, sejam de produção, seja no ambiente, seja de quantidade, eu não sei, mas você tem que desenvolver alguma meta para essa sua equipe. O segundo tópico que a gente tem que desenvolver é você fazer uma auditoria também dentro dessa sua empresa, saber os anseios, os objetivos, por que aquele colaborador trabalha com você, por que ele está ali. Essa é a segunda dica. A terceira dica é como você faz para transformar a sua empresa num ambiente agradável e totalmente motivador para o seu liderado. Você tem que descobrir como transformar esse ambiente num ambiente que não deixe eles ficar numa rotina. Eu não sei, você pode criar inúmeras habilidades, inúmeras técnicas, inúmeras estratégias dentro da sua empresa para fazer com que ele se sinta motivado. Como assim? Você pode mudar o ambiente da empresa, você pode levar eles para trabalhar em um outro ambiente, você pode oferecer um curso de treinamento, você pode mostrar para onde a empresa está indo, e principalmente, eles têm que ter claro aquela meta, aquele objetivo, aquela visão que você desenvolveu para a sua empresa, tem que estar certinho na parede do seu liderado. Ele tem que ver os números, a empresa crescendo, o movimento. Quando você deixa ele lá, isolado, por exemplo, uma sala de costura, o cara está lá todo dia costurando, pá. E aí? Ele está só fazendo aquela função. Vai chegar um tempo, uma época, em que ele não vai mais aguentar sentar naquela máquina e fazer as suas costuras. Por quê? Porque ele não está vendo o andamento do seu trabalho. Tudo que não é mensurado, você acaba se perdendo no espaço. Imagine se você fosse viajar de um ponto X ao Y, e você não soubesse quanto é essa distância, e essa viagem leva 60 horas para você chegar, mas você vai chegar nas 33 horas lá, você vai dizer: meu Deus, eu estou indo para onde? Mesmo que você esteja indo para uma direção, você não vai saber para onde você está indo. Por quê? Porque não tem um norte, não tem algo que te mostre por onde você está andando, para que direção. E um líder de verdade, ele reconhece o caminho, percorre o caminho, ensina o caminho e mostra quanto falta para vocês chegar no objetivo desse caminho. Então são 4 tópicos: você reconhece o caminho, percorre o caminho, ensina o caminho e mostra quanto falta para ele chegar ao seu objetivo final. E quando ele chega nesse objetivo final, você cria um outro objetivo e ele mantém rodando junto com você. Mas esse objetivo tem que ser transformado no objetivo dele. Você tem que desenvolver o sentimento de pertencer nele, assim como um time de futebol. Eu lembro de um exemplo muito bom do Flávio Augusto. Ele falou o que faz o cara ir lá no estádio, botar a camisa do seu time, beijar a camisa, gritar pelo seu time, sem ganhar nada em troca? Entre aspas, né? Porque ele ganha uma emoção, mas o que faz ele ir lá gritar, defender, até brigar por o seu time? É o sentimento de pertencer, o sentimento de fazer parte daquele time. Então os clubes de futebol são um exemplo disso. Eles desenvolvem esse sentimento de pertencer, e o torcedor vai estar sempre lá desenvolvendo, gritando, fazendo a parte dele para que o time tenha bons resultados. E é tudo isso que você precisa fazer na sua empresa para transformar uma equipe que está desmotivada, mesmo quando ela não tem metas. Lembre-se então, você cria metas para ela, você melhora o ambiente que ela trabalha e você faz o sentimento de pertencer nela explodir dentro de você. Então quando você desenvolve dentro de você, explode, aquilo lá toma conta, aquele sentimento de pertencer toma
toma conta do seu ser, é aí que você chegou no ápice de fazer a empresa ser abraçada pelos seus liderados. Pense nisso. Fala galera, vamos lá para o terceiro problema a ser resolvido por nós hoje nesse workshop, que é qual? Como lidar com pessoas difíceis com objetivos de uni-la em direção às metas da empresa. Gostaria de começar falando a primeira dica, uma análise para vocês fazer. Como seria isso? Então gostaria de iniciar esse terceiro problema que nós vamos resolver com uma frase para vocês, para causar uma reflexão em vocês. Quem aqui já andou a cavalo? Quem de vocês aí já andou a cavalo? Se você já andou a cavalo, você sabe que se você chegar próximo a um cavalo e estiver com medo, esse cavalo vai reagir com medo, coice, tenso, vai se balançar todo. Mas se você estiver tranquilo, estiver realmente interessado em transmitir amor a ele, a galopar nele até que o mundo permita, ele vai sentir isso. Se ele está sentindo algo bom em você, ele vai permitir que você monte nele. Eu não estou dizendo que você tem que montar no seu liderado, mas trazendo essa metáfora para a parte empresarial, o seu liderado, aquela pessoa mais difícil de você manter um relacionamento, é essa pessoa que você vai ter que chegar nela, se aproximar e mostrar uma confiança para trabalhar com ela. Ele tem que se sentir confiante com você, que você é uma pessoa determinada. Por que determinado? A única coisa que arrasta multidões não é falar, é o exemplo. O exemplo arrasta multidões. Chega uma hora em que ele vai ceder, mas você tem que estar preocupado em manter essa conexão com ele, em estar próximo dele, e você tem que continuar fazendo o seu trabalho. Ele vai entender que você está determinado a alcançar a meta, que o padrão da empresa é alto, as pessoas todas estão engajadas, e aí ele vai acabar cedendo a você, entendendo você. Então a primeira dica: esteja próximo e faça com que ele note que você é uma pessoa determinada, que você vai atrás de resultados, porque dessa maneira ele vai entender que estando próximo de você, os resultados dele, profissionais, os objetivos pessoais dele também serão alcançados. A segunda grande dica para você unir essas pessoas, transformar essas pessoas difíceis em pessoas lideradas, é você mostrar para ela que você a trata com respeito. Eu trabalho com pessoas há mais de 10 anos e tudo isso eu vejo em várias equipes, a questão do apelido, do bullying ou do rótulo. Rótulo, essa é a palavra que eu gostaria de chegar. Não dê rótulos para os seus liderados. Por exemplo, o João Preguiça, a Maria Deitada, o Alexandre Espoleta. Não, mano. Eles têm que ser tratados pelo nome, com respeito, com carinho. Você tem que cuidar dos seus liderados. Então não dê rótulo para os seus liderados, porque uma vez você, líder, que está à frente, denominando um rótulo para eles, o restante da equipe passará a chamar e reconhecer eles por isso que você falou. Como você está no mais alto escalão da empresa, que é a liderança, tudo que você fala pode acontecer. Ou seja, vai acontecer, porque você é o líder, você é o espelho deles, vocês é a direção, vocês líderes, você líder é a direção da sua equipe. Então você tem que cuidar muito bem o que você está falando, o que você está rotulando, o que você está fazendo, porque lembre-se, exemplos, ações, atitudes arrastam multidões. Não é o que você fala, e sim o que você faz todos os dias, como você se comporta no seu ambiente de liderança. Pense nisso. O terceiro item para você unir as pessoas, saber tratar as pessoas melhor, lidar com essas pessoas difíceis, com o objetivo de uni-las com você, é você praticar o autoconhecimento. Aonde você pode estar errando, o porquê essa pessoa tem um relacionamento difícil com você, por que ela não consegue aceitar a sua liderança, será que ela não aceita a sua liderança porque você ainda não atingiu o resultado e ainda não é um exemplo para ela? Será que ela não respeita você porque ainda você não passa a confiança necessária para ela? Será que ela não aceita você porque você não é determinado o suficiente? Eu não sei o porquê. Você vai ter que fazer essa autoanálise, essa auditoria da sua própria liderança. Então, através de um autoconhecimento, você consegue entender aonde está o problema e ir direto na ferida. Beleza, galera? A quarta dica para você aproximar-se de pessoas difíceis na sua empresa é você aproveitar
das pessoas que já estão perto para trazer essa pessoa que está distante para perto de você. Como assim? Você trazendo essas pessoas que estão perto, pedindo ajuda delas para tratar com tal liderado, se abrindo o seu coração de líder, dizendo o que acontece com fulano, que eu tenho uma relação um pouquinho mais difícil, eu não consigo passar a ideia para ela, eu não consigo me comunicar com ela. Será que vocês que têm um relacionamento bom comigo e com ela, conseguem intervir e trazer essa pessoa junto a nós e totalmente com nós? Eu tenho certeza, se você se aliar a alguns liderados para colocá-los junto nessa missão, além deles ficarem felizes por você ter chamado eles, eles vão conseguir trazer, identificar o que faz vocês ficarem distantes, você e seu liderado, e com isso unir toda a equipe. Eu gosto de falar sempre de um exemplo que eu não me recordo exatamente aonde eu vi esse exemplo, mas é um exemplo muito bom, que ele diz mais ou menos assim: se você analisar aqueles documentários da Discovery Channel, onde um bando de búfalos estão correndo, estão correndo junto, e a onça está lá, o leão está lá querendo atacar, e quem que ele ataca? Ele ataca aquele búfalo lá do meio? Não, o leão vai lá e ataca aquele búfalo que está mais distante do bando. Por quê? Porque ele sabe que pegando um a um os mais distantes, se ele fosse atacar no meio, ele iria ser pisoteado, massacrado. Então ele vai e ataca aqueles que estão mais distantes da sua equipe, do seu bando. E é assim que começa a desgraça, em outras palavras, da sua equipe. Então você tem que cuidar para você não deixar um liderado, um integrante seu, se afastar do bando. Por mais pouca que seja a distância, você está tornando ele uma presa fácil para a sua concorrência, para o seu próprio fracasso, em outras palavras. Por quê? Porque ele será responsável por começar a puxar o bando para trás. Como assim? Ele vai pegar provavelmente o outro que está um pouco também distante, vai fazer a cabeça, vai conversar com ele, vai afastar ele um pouco mais do grupo, e quando veja são 2, daqui a pouco são 3, e daqui a pouco metade do seu bando está dividido. E aí é tarde demais. Então, líder, lembre-se, equilíbrio. Pratique o autoconhecimento, pratique o equilíbrio, e essa é a dica número 4 para você que deseja liderar e estar próximo do seu liderado, que é difícil de lidar. Você precisa trazer ele para o bando novamente, mas somente tendo um autoconhecimento da onde você está falhando é que você consegue realizar tal façanha. E as 3 últimas dicas de como lidar com pessoas difíceis são essas. Primeiro, você tem que contratar bons líderes. Quando você contrata pessoas com visão de liderança, você elimina 90% dos seus problemas. Certo até aí? Outro ponto muito importante, você precisa aprender a arte de passar feedback. Isso mesmo, a arte de passar feedback é fundamental para qualquer líder que deseja se aproximar dos seus liderados. Você consegue passar um feedback sem atingi-lo, sem ele se sentir ofendido? Se você não consegue fazer isso, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Eu costumo dizer sempre em meus treinamentos que as pessoas são colocadas de frente com as suas deficiências quando elas são lançadas ao fogo. Então, quando você assume um desafio de liderança e você não consegue assumir, realizar, ter resultados, é porque você se deparou de frente com habilidades, com as suas deficiências, habilidades que você não tem, e você precisa desenvolver isso. Então, se você está sentindo dificuldade em alguma área, eu tenho certeza que é porque você foi colocado de frente com os seus fracassos, de frente com as suas faltas de habilidade, de frente com a sua falta de desenvolvimento, e você precisa colocar-se em desenvolvimento. Você foi colocado frente a frente com o seu problema. Você tem 2 caminhos, um desistir ou outro aprender, desenvolver e persistir. É você que escolhe. E por último, para encerrar, a dica que vai levar a você a trabalhar melhor com essas pessoas um pouco mais difíceis de lidar, é você não parar de desenvolver. Então esse workshop, ele teve o objetivo de fazer com que você se desenvolva um pouco mais as lideranças. Eu tenho certeza, pode ser que nem todas as dicas desse workshop serviu para você, mas se você tirou apenas uma dica, e essa dica salve a sua empresa, é isso que realmente importa para mim. Então galera, façam acontecer, façam o que puder para vocês conseguirem alcançar os resultados, e revejam e assistam novamente o quanto vocês conseguirem esse treinamento, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o desenvolvimento de você e toda a sua equipe. Valeu, galera!